Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o Renato, somos do Ministério Mergulhando na Palavra, do Bola de Neve do Perialto, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Josué, né? A exemplo do que o Paulinho, o Flávio e o Veríssimo de iniciar a leitura desse livro. Hoje nós iremos encerrá-los, né? Onde nós vamos ler dos capítulos 19 até o 24, né? Então, vamos aqui já abrir, passando para vocês aqui o resumo do capítulo 19, diz respeito então aos sorteios das heranças dos filhos de Israel, né? É, as heranças foram divididas ali por terras e por cidades, né? Como o Flávio e também o Veríssimo mostraram para vocês na aula passada, abrir o mapa e tudo mais, mostrar ali as localizações geográficas de cada uma delas. Eu não vou abrir os mapas, eu vou mais dar um resumo das características desses povos, né, que estão descritos no capítulo 19, né, e qual foi ali os sorteios aos quais eles receberam por sorte da parte de Deus para cada um deles, né? Então ali são os relatos das divisas. E as distribuições das terras e heranças foram para Simeão, né, Zebulon, Issacar, Asser, Naphtali, Dan, Josué e sua família, né? Então aqui na divisão a gente vai trazer aqui características, na verdade, a respeito de cada um desses povos, né? Porque aqui já se passaram tantos anos, né? Até e já há aqui uma longa descendência de cada um desses povos, porque cada um desses povos diz respeito às 12 tribos de Israel, né? Que são os filhos de Israel, filho de Jacó, né? Então são eles aqui: Simeão, Zebulon, Issacar, Áser, Naphtali e Dan, né? Até aí. Então, quais são as características? Simeão teve pouca influência na história de Israel, né? A sua descendência pouco fez, né? Do, do, na história de Israel. Zebulon, há poucos relatos também bíblicos em relação a ele, mas nós sabemos que existem características desse povo, que eles eram um povo generoso e também amantes da paz, né? Issacar ficou num território exposto tanto numa influência do Egito como no Oriente. Então eles acabaram meio que tendo as suas culturas ali divididas, né? Justamente pela sua geolocalização que, que eles estavam ali situados, né? Asser sugere que a tua riqueza e a sua proximidade era com o Egito, né? E isso acabou levando a uma derrota e uma degeneração da sua descendência. Naphtali não expulsou os povos de suas terras e acabaram vivendo junto aos cananeus, né? E por fim, Dan era um povo idólatra e fizeram pouco caso das coisas de Deus. Essas foram as descendências em relação aos povos de Israel, né? Quanto à descendência de Josué, né, nós sabemos que a sua principal característica, Josué e sua casa, eles foram muito usados por Deus nas conquistas que o Senhor fez por eles, pelo povo de Israel e através da vida de Josué. Passando então para o capítulo 20, aqui nós vamos entender a respeito sobre as cidades de refúgio, né? O Senhor ordenou que se estabelecessem as cidades de refúgio, né? A lei que Deus deu sobre as cidades de refúgio diz respeito à seguinte forma: se alguém no meio do povo de Israel matasse alguém por acidente ou sem querer, era necessário que essa pessoa que cometeu esse ato de crime, né, que tenha matado alguém, ela fosse para essa cidade de refúgio e se refugiasse lá para que o vingador de sangue não a matasse, porque durante ali o período também entre as leis havia ali uma determinação que
o descendente da família da pessoa que tivesse a vítima, né, assassinada, que fosse morta, o descendente homem, parente mais próximo, teria que ir vingar a morte desse ente querido, desse parente. Porém, a cidade de refúgio ela servia para receber as pessoas que matasse alguém por acidente, né? E não alguém que tenha matado propositalmente, porque era naquele período era olho por olho e dente por dente, né? Se alguém se sentisse, sei lá, se tivesse vontade de matar alguém, a pessoa ia lá até matar, só que a família dessa outra pessoa ela poderia sim fazer vingança. Mas se fosse por. Mas se a morte dessa pessoa fosse por acidente, havia aí a questão da cidade de refúgio que o Senhor mandou, apontou qual que seria esses lugares, né? Ok. Então, o capítulo 21 fala sobre a cidade dos levitas, né? Até então ali os levitas eles ainda não tinham recebido terras como herança e por isso eles pedem para as suas cidades pedem uma cidade, né, de acordo com a ordem do Senhor. A gente está passando aqui, né, são parênteses, uma leitura bem dinâmica, mas é legal cada um de nós aí ler com atenção, né, tudo certinho para poder bater. A gente está só passando uma questão aqui mais resumida para cada um de nós. Porém, o que nós temos que entender aqui sobre esse capítulo, né, embora nós vejamos que os levitas eles requereram ali, né, de Deus uma cidade para eles, mas o que a gente entende aqui, né, no sentido espiritual? Nós temos que entender, ter entendimento de que não importa a nossa função dentro do povo de Deus, todos nós temos nossa herança, né, com o Senhor, não conforme o nosso merecimento, mas sim pela graça de Deus. Esse é o nosso entendimento que nós temos que ter no dia de hoje. Então, não significa que os levitas haviam sido prejudicados por não ter uma cidade até aquele momento, né? Pelo contrário, eles eram uma das tribos mais usadas por Deus, né? Da tribo de Levi, né? Então, a herança, né, vamos por assim dizer, né, era o próprio Deus, né, era o próprio Senhor, né? Mas aqui nesse capítulo especificamente eles também pedem uma cidade para eles, né? Então é isso que nós temos que ter esse entendimento, né, que o que nós temos para receber de Deus é a herança, né, do próprio Deus e não uma herança por merecimento, sim pela graça do Senhor. Passando aqui para o capítulo 22, né, a gente leu sobre Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos, né? Do versículo 1 ao 9, nós lemos a despedida de Josué dessas 2,5 tribos, após elas terem servido as tropas nas guerras das conquistas de Canaã, e o Josué acaba ali liberando elas para voltarem aos seus países. Eram tribos aliadas ao povo de Deus, ao povo de Israel, eram fiéis, eram leais, né? Também foram muito usadas ali por, é, por Deus, né? Através, sob a liderança de Josué. Né? E ali Josué acaba liberando eles, falar, acabou aqui a guerra, finalizamos aqui, vocês podem seguir para suas casas, né? Acabou dando ali a sua liberação. Né? E nós lemos também que essas tribos elas levantaram um altar junto ao Rio Jordão como sinal de comunhão ao povo de Israel. Isso acabou gerando uma pequena intriga ali entre o povo de Deus, porém essa tribo elas se justificaram a razão por terem feito esse altar e ali houve um entendimento entre eles, né? O que eles estavam, qual era o objetivo deles? Era realmente honrar e adorar o Senhor, né? Levantando um altar ao Senhor de gratidão por todas as conquistas e por tudo aquilo que o Senhor fez por eles até aquele momento, né? E no versículo 31 do capítulo 22 diz assim, né? E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometeste transgressões contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Né? Então, esse gesto
foi reconhecido e eles ali honraram, né, a Deus através dessa atitude que eles tiveram. Então aqui partindo para o capítulo 23, né, já chegando no finalzinho do livro, Josué ele exorta o povo, né, ali são os últimos sermões de Josué, né, o último sermão de Josué ele exorta o povo a observar a lei do Senhor. Né? Josué faz o sermão de despedida antes de morrer e exorta o povo a vigiar e observar quanto às leis de Deus, levando o povo a ter um entendimento e de qual o sentido da fé em Deus, né? E isso para Josué era algo estritamente valiosíssimo e ele queria passar para o povo essa importância, porque grandes coisas o Senhor fez através da vida de Josué. Josué presenciou maravilhas diante do Senhor, né? O livro todo de Josué fala sobre conquistas, né? Fala sobre grandes coisas que o Senhor fez pelo povo de Deus. E Josué ele quer passar isso pro povo, né? Essa questão deles poderem ter a sua fé totalmente estabelecida no Senhor. E no versículo 6 ele diz, né? Esforçai-vos, pois, muito para guardar-te e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais nem para a direita e nem para a esquerda. Então ele está falando, se esforça, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso vale para a gente até hoje, né? Para que a gente possa andar num caminho reto, íntegro, justo, né? Se afastando do pecado, né? Agradando a Deus. E para finalizar, no capítulo 24, Josué ele se despede do povo, né? Isso havia começado ali no capítulo 23, o seu último sermão, e aqui é de fato uma despedida, né? Mas nessa despedida, Josué ele não se exalta nem um pouco, né? Pelo fato de ele ter sido usado por Deus ali, né? Para liderar o povo. Mas sim, ele exalta tudo quanto Deus fez pelo povo de Israel desde o período de Abraão, ou seja, trazendo à memória ao povo de Israel tudo que o Senhor fez desde a época de Abraão até aqueles dias e sobretudo que o Senhor deu àquele povo, né, dando a honra e a glória ao Senhor, né, que tudo vem dele. E no capítulo 24, né, do versículo 14, diz assim: Agora, pois, temeis ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor, né? Então aqui ele está falando, né? Ele está incentivando, ele está impulsionando as pessoas para que elas possam servir o Senhor com sinceridade e com verdade, né? Não meia boca, não com o corpo mole, ou reclamando, ou praguejando, mas só que servir com amor, com obediência, com verdade, com sinceridade, né? De todo o coração, se entregando realmente à obra do Senhor, né? A casa do Senhor, né? E no capítulo 24, no versículo 15, perdão, do capítulo 24, é um dos versículos mais famosos que a gente encontra no livro de Josué, e a gente começa a entender o contexto dele, né? Que diz, né? Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir na casa do Senhor, ele está dando opção para as pessoas. Depois de todo o sermão que ele deu, ele acaba dando a opção para as pessoas escolherem o que elas vão fazer com as suas vidas. Ele está dizendo, mas se para vocês parece mal servir na casa do Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se é aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cujo a terra que vocês habitais. Então ele está dando opção aqui, falou, olha meu amigo, vocês viveram grandes coisas com o Senhor, eu estou passando aqui a minha última palavra, a minha última direção, vocês sintam-se livres para vocês tomarem a decisão que vocês quiserem, escolhem hoje, é o que está dizendo aqui, escolhem hoje a que Deus você quer servir, porém
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então que isso venha a ser uma verdade sobre as nossas vidas, que a gente venha se apartar de todo o mal, de toda idolatria, de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que realmente não tem valor nenhum, e que nós venhamos verdadeiramente servir ao Senhor com integridade e verdade. Não somente nós, mas toda a nossa casa, aqueles que têm filho, educá-los nos caminhos do Senhor, para que eles possam verdadeiramente, desde cedo, saber quem é Jesus, né? E o que é o sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, essa é a grande lição que a gente aprende aí do livro de Josué, né? Sobre maravilhas do Senhor, conquistas, mas também um homem íntegro, justo, que serviu ao Senhor do primeiro ao último dia de vida, né? E é um grande exemplo para a gente, né? Uma grande história aí que a gente guarda dos nossos corações e traz preciosos ensinamentos para as nossas vidas, amém? Então que o Senhor possa te abençoar nesta noite, né? E em nome de Jesus que a gente venha aprender cada dia mais e mais a palavra de Deus. Deus abençoe. Valeu.